Foi, por enquanto, o desafio mais difícil que você teve nesse início de Campeonato Paulista? Não, porque todos são difíceis e mais do que o nosso adversário somos nós, a capacidade que nós temos, porque eu não jogo, eu não passo, eu não cruzo. Coletivo do Abel, o Abel falou umas verdades nessa coletiva, hein? Fica aí com a coletiva do Abel. Se gostar do vídeo, deixe seu like. Eu apenas peço, mas depois quem faz acontecer são os jogadores, não há como. Os nossos jogadores têm que entender que jogamos no Palmeiras, que temos que nos expor, que temos que correr riscos, que temos que passar e nos mostrar para o jogo, em momento nenhum nos esconder, independentemente das críticas, seja de quem for. E é isso que nós estamos a procurar fazer, a fazer um jogo que a mim, enquanto treinador, me dá gosto ver e assistir. E também para os nossos torcedores, eu acho que tem muito a ver com isso, é agradecer também aos nossos jogadores, agradecer aos nossos torcedores também. Jogar juntos, quando jogamos juntos, somos sempre mais fortes. É isso que vamos continuar a fazer. O mesmo, mas melhor. Ou seja, esse é o nosso desafio, continuar a fazer o mesmo que fazíamos e que fazemos, mas melhor. Com essa audácia, como te disse, e essa coragem de nos desafiarmos, de fazer um jogo que nos continua a valorizar a todos. E é isso que nós temos feito, independentemente do nosso adversário. Às vezes os adversários têm mais qualidade técnica, como é a questão do Mirassol, outras equipas que não são de Série A, e isso, o Paulistão de longe é o melhor campeonato do Brasil, pela quantidade de equipas que tem da Série A. Nenhum campeonato tem tantas equipas da Série A como aqui no Paulista. Mesmo as equipas que não são de Série A começam-se a preparar muito cedo, portanto fisicamente estão fortes e super motivadas, mas é isto, é continuar o nosso caminho, perceber que não vamos ganhar sempre, mas a atitude tem que lá estar, e é isso que nós vamos procurar fazer. O Vitor Roque, não te sei dizer ao certo o que ele tem, mas todos nós sabemos, como eu te disse, e não é preciso ser nenhum mago da fisiologia, o condicionamento, qualquer um de nós, se não faz ginásio ou se não se prepara e está parado um mês, né, a seguir se vai para o ginásio e o PT lhe manda fazer 30 flexões ou 40 flexões ou manda correr meia hora, não vai conseguir. E aqui, não vou dizer que é isso, mas é quase, como te disse, tivemos 4 dias para preparar uma pré-época, e se posso fazer um pedido é se pudéssemos ter mais uma substituição, logicamente que adorava, não é? Muitas vezes nós temos, quando há problemas e choques de cabeça, se pudéssemos, se o Paulista, se a organização quiser fazer alguma coisa que nos possa ajudar a todos, é poder ter mais uma substituição para fazer durante os jogos. Abel, tudo bem? Bruno Milhozzi, Rádio Bandeirantes. Na última entrevista coletiva, a gente te perguntou sobre a saída do Everton e se seria uma prioridade buscar um goleiro, e você disse que não, que está confortável com essa posição. Eu não disse nada. Disse que não era uma prioridade, né? Aliás, eu nem disse nada quando falaram, eu não disse nada. Mas desculpa. Dando andamento na pergunta, a gente tem informação de uma negociação em andamento pelo Facundo Torres. Eu queria te perguntar se é prioridade do Palmeiras, caso essa saída se concretize, buscar outro jogador da posição, e também comentar essa situação. Olha, ele ainda não saiu, mas a cobrança é muito grande. A mim pedem-me títulos, não é? Pedem-me para lutar por títulos. Não me pedem para apostar na base, não é? 35% ou 45% que nós temos é da base. E vocês não veem nenhuma equipa que luta por título a fazer o que o Palmeiras faz. Não veem nenhuma, não é? O ano passado, quem é que lutou pelo título? Palmeiras. Lutou o Flamengo e lutou o Cruzeiro. Vocês viram alguma a fazer isto? A dar oportunidade aos jogadores da base? Pois não. Portanto, é assim, saíram, não sei se vai sair ou não, se sair, já te disse, eu não sou o dono do clube, não sou eu que mando no clube. Saíram 3, Micael, Aníbal, Everton, e se sair esse é o 4º. E entrou o Marlon.
gosto de desafios, mas cada um na sua função. Eu sou treinador, exigem-me resultados, competimos contra equipas com muito bem apetrechadas, com jogadores super experientes e com títulos nas costas, que dá outra tarimba, e nós temos que, não é? Vocês viram, perdemos contra o Flamengo, uma equipa que investe se calhar 40% do dobro do Palmeiras, e vocês viram que ninguém ficou contente, nem o treinador, nem a diretoria, nem os jogadores, nem a torcida. Portanto, temos que continuar a trabalhar para estarmos sempre competitivos, como sempre fomos, e lutar pelo título. É isso que nós vamos fazer. Abel, tudo bem? Ainda em cima dessa questão da base, né, que você comentou, hoje o Pacheco titular e o Arthur também, né? O Arthur até outro dia estava disputando a Copa São Paulo. Estreou com a camisa do Palmeiras profissional e já como titular. Gostaria de saber, tem muito torcedor do Palmeiras que não conhece a fundo esses dois jogadores. O que te chamou a atenção nesses dois atletas? Você tem utilizado muito a base, mas hoje especificamente esses dois foram titulares e eles foram aplaudidos pelos torcedores quando foram substituídos. É isso. Mas se não ganhar títulos, eles vão ser aplaudidos. Olha, essa é a nossa função. Eu como estava-te a dizer, por exemplo, tu olhas para o Arthur, ele não cruza, ele passa. Isto há características, às vezes, quando nós olhamos o trabalho do treinador, o treinador, o grande protagonista, o grande mérito é dos jogadores. O treinador tem que criar um espírito de grupo, tem que criar um compromisso com o trabalho, tem que criar uma mentalidade competitiva, mas depois, quem passa, quem cruza, quem decide, são os jogadores, não é o treinador. Agora, logicamente que a mim, como treinador, ver um Arthur que não cruza, ele passa, fez 7 ou 8 cruzamentos, não fez 7 ou 8 cruzamentos, fez 7 ou 8 passes para a área. E isso ajuda-nos também para que a competitividade dentro do plantel seja boa, não só dos mais velhos, mas também dos mais novos. Ver um Luís Pacheco que se mostra para o jogo, não é? Que tem coragem, que não se esconde do jogo, também é bom, mas há aqui sempre um mas, não é? Tu não vês nenhum treinador, não é? A fazer isto que eu estou aqui a fazer, não vês nenhum. Mas depois, quando nós não ganhamos, por isso é que eu estava a dizer ao teu colega no início, nós não ganhamos títulos, mas há coisas que nós ganhamos. Valorizamos os jogadores, ganhamos muito dinheiro com vendas que fazemos, valorizamos e damos credibilidade ao Palmeiras, quer internamente, quer externamente, e, como te disse, mas o que nós todos mais queremos aqui, e temos uma responsabilidade, se quiseres, financeira em relação àquilo que é os nossos compromissos, mas ninguém quer saber disso. É que as pessoas querem, se não pagar a casa, não quero saber, eu quero ir de férias. Toda a gente quer títulos, e portanto temos que continuar neste caminho, ser uma equipa consistente, ser uma equipa que tem que ser competitiva e que jogue sempre a ganhar, mas com processos, com continuidade e com responsabilidade financeira. É isso que nós vamos continuar a fazer, porque foi o que fizemos nos últimos 5 anos. O Palmeiras já fez antes, mas nomeadamente nos últimos 5 anos temos sido uma equipa extremamente competitiva e chegamos para vencer, ganhamos umas, outras não, e quando não ganhamos de uma maneira, ganhamos de outra. Aqui embaixo, Lucas Belotti da Rádio Band News FM. Eu queria te ouvir sobre o setor defensivo, o terceiro jogo seguido no Campeonato Paulista e o terceiro jogo da baliza a zero. É uma comemoração de muito grupo, né, quando você termina um jogo sem sofrer gol. E nessa fase inicial de campeonato, problemas físicos, problemas de dificuldade de entrosamento, ainda é um início de ano. E parece que o setor defensivo tem sido determinante para as vitórias, 3-1-0 e agora mais um jogo sem sofrer gol. Eu queria te ouvir sobre esse setor específico. Olha, mas o que me deixa contente é a forma como nós trocamos os jogadores. Já jogou o Piquerez, já jogou o GFT, jogou o Arthur, jogou o Fux, jogou o Benedetti, jogou o Gomes, jogou o Murilo, jogou o Giai. É dar oportunidades a todos os jogadores de jogarem. Eu quando falo com todos a mesma coisa, quando explico aos jogadores a mesma coisa, quando dou as coordenadas aos jogadores a mesma, e dá-me gosto quando vejo a equipa a tentar fazer cada vez melhor. E pronto, pena tenho não ter todos os jogadores disponíveis, temos vários jogadores lesionados, mas é isto, é continuar neste trabalho. A concorrência, quando um Palmeiras joga contra a Portuguesa,
O que é que eu posso dizer? Nós temos que ser superiores, temos que ganhar. O futuro, quando começar o Brasileirão, quando começar a Libertadores, os nossos adversários são de outra dimensão, têm outra. Agora, quando jogarmos contra o São Paulo, ou jogarmos contra o Mirassol, que é uma equipa que tem uma forma de jogar muito peculiar, que gosta muito de tirar a bola ao adversário, mas ao mesmo tempo também se expõe muito. Mas a mais tudo é isso, que me dá gosto, sim, 1-0, mas hoje podíamos ter feito 2 ou 3, tivemos 4 oportunidades flagrantes para fazer, uma jogada belíssima em que o Vitor Roque, com um bocadinho de mais calma, e vai ter, conforme a idade vai crescendo, conforme vai tendo mais idade, conforme vai se sentindo melhor fisicamente, ali com um bocadinho de mais calma podíamos ter aberto aí o marcador, uma jogada de jogo interior perfeita, com paredes frontais, com terceiro homem. É isto, é continuar neste caminho, saber que ainda há muito pela frente, saber que não ganhamos absolutamente nada e que temos que continuar a fazer o mesmo, mas cada vez melhor. Abel, boa noite. Eu gostaria de voltar no tema do orçamento, porque você tocou nesse assunto antes da partida e agora de novo você voltou a falar sobre orçamento de Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro. E aí, no levantamento que eu fiz no ano passado, o Flamengo gastou 457 milhões em contratações contra 700 milhões do Palmeiras. Eu queria entender um pouco quando você fala do orçamento, porque o Palmeiras gastou mais no ano passado, mas talvez houve algum erro de planejamento em alguns jogadores. Se a gente for ver Mikael, que já saiu, o Facundo Torres, que agora pode sair até com um valor menor do que o Palmeiras comprou. Queria entender um pouco sobre esse orçamento. Querias entender, mas eu não sou a pessoa que te vai explicar isso. Porque o orçamento não é só nas compras e nas vendas. Eu posso comprar um jogador, pode-me custar 20 milhões de euros ou 30 e pagá-lo em 5 anos, não é? Portanto, o orçamento não é assim que ele se calcula, não é? Quando compras uma casa, tu não pagas os 10 milhões ou 3 milhões de reais ou 1,5 milhão de reais, não pagas na hora, tu espaças. Portanto, por isso quando essas narrativas são criadas, eu entendo-as perfeitamente, mas o orçamento é aquilo que acontece no final de cada ano, no balanço. Aí é que nós temos que comparar. Quando comparas, não é, mas eu ouvi, gastou. As coisas não é assim que funcionam. Sim, mas as coisas não são assim que funcionam, sabes? O Palmeiras não gastou 700 milhões. O Palmeiras espaçou, não gastou. Palmeiras, há jogadores que comprou o Vitor Roque. Palmeiras que pagou para 4, 5 anos. É assim que funciona. É uma despesa que temos, mas não entra no orçamento desse ano. É uma despesa que o Palmeiras tem que a vai pagar. É assim que as contas se fazem. Mas por quanto tempo? Custou não sei por quanto tempo. Mas eu entendo perfeitamente as narrativas, mas os orçamentos não são assim que se calculam. E não são os orçamentos que jogam. O Palmeiras é muito bom a fazer naquilo que faz. É ter uma equipa competitiva que jogue sempre a ganhar, com processos bem definidos, com continuidade e com responsabilidade financeira. Abel, boa noite. Guilherme Giuliari, da Web Rádio Verdão. Eu queria falar sobre uma competição saudável na posição de segundo volante hoje entre o Larson, recém-chegado da base, e o Marlon, recém-chegado do Botafogo. Queria que você pudesse explicar um pouco sobre a competição dos dois e qual hoje larga na frente para disputar essa posição e sair em vantagem para começar jogando nos jogos do Palmeiras daqui em diante. É uma pergunta muito difícil de responder, mas na minha cabeça as coisas são muito claras. Aqui empolga-se muito rápido, não é? Aqui tanto se empolga como é 8,80, nunca há o 40. Ou és muito bom ou és muito fraco. Ou agora já tenho o Marlão, ou tenho o Luís, ou tenho o Larson e agora vai disputar gelo. Gelo. São jogadores que para já só ouvem palmas, não é? Só estão a ouvir palmas, mas eu não me esqueço o que é que aconteceu com o John, não é? Que às vezes nós não temos tempo nem paciência, não é porque o treinador não tenha tempo nem paciência, é porque às vezes vai um jogo mal e nós ajudamos, vai outro jogo mal, depois vem uma crítica, outra crítica, ou vocês não se lembram como ele saiu no último Paulistão a chorar, o Palmeiras não mostrou, portanto calma, são jogadores com muito potencial e ele tem que ser mostrado de forma consistente. Como te disse, nós temos objetivos muito bem definidos. A mim pedem-me títulos, e é isso que nós vamos procurar, é pôr a equipa competitiva como sempre fazemos. Como te disse, competitiva para ganhar, obriga-nos a ganhar no passado, vão-nos obrigar a ganhar no presente e vão-nos obrigar a ganhar no futuro.
com processo, com continuidade e com responsabilidade financeira. Está bem? Abel, boa noite, tudo bem? André Neto, da Rádio CBN. É a quarta vitória seguida do Palmeiras aqui em Barueri, a terceira, são 3 em clássicos, mais uma sobre o Mirassol, como equipe de Série A. Você já deu declarações falando para não te cobrarem por títulos enquanto o Palmeiras não jogasse no Allianz Parque. Aqui em Barueri já está virando um pouco mais casa do Palmeiras, o Palmeiras já se sente mais confortável por aqui e já pode cobrar o Palmeiras por títulos jogando em Barueri? Eu nunca prometi títulos, nem vou prometer. Tu nunca viste o treinador do Palmeiras a prometer títulos. Ouviste sempre o treinador do Palmeiras dizer que somos uma equipa competitiva que vai jogar sempre para ganhar. Nem na primeira entrevista prometi títulos, nem hoje prometo títulos. Eu não prometo nada. Eu faço o melhor que sei com os recursos que tenho. E felizmente nestes anos, o que era para ser um título por ano que me pediram, foram 10. Se calhar se eu tivesse dividido as 2 Libertadores, fosse uma num ano, outra noutra, se fosse dividido o Paulistão, né, se calhar ninguém me estava a dizer aquilo que dizem. Portanto, há muita coisa bem feita, como te disse, há um caminho de consistência, há uma equipa extremamente competitiva, mesmo o quase é preciso chegar, quase, mas é preciso chegar, e nós temos sido muito consistentes naquilo que tem a ver com a nossa forma de jogar, como nós chegamos, como nós lutamos, mesmo com toda a reformulação, mesmo com a entrada de jovens, mesmo com a saída de jogadores importantíssimos, né? Importantíssimos ao longo do ano, mesmo com lesões, saiu o Rios, saiu o Estevão, e nós contratamos 17, ou saíram 17 jogadores, contratamos 11 e continuamos neste caminho e não vamos sair daqui. E eu também não te vou prometer o que eu não posso prometer. O que te posso prometer é isto, é ter uma equipa competitiva que lute sempre para ganhar. E vou voltar a repetir, com processos, com continuidade e com responsabilidade financeira. Cada um dentro do clube a fazer aquilo que tem que fazer da sua responsabilidade. Agora, não te posso mentir, o último jogo em casa. Noutro estádio qualquer no Brasil, dificilmente ao que choveu nós íamos conseguir jogar. Noutro estádio no Brasil, de grama natural, o que choveu era impossível nós jogarmos. E é verdade aqui, tens um gramado top, onde os jogadores jogam, onde a bola não salta, não pincha, não tem buracos. Isso é para ter 70%, 80% dos gramados ruins, como é o caso, que seja relevados naturais com esta qualidade para nós fazermos aquilo que vocês viram hoje aqui, para poder passar a bola sem ela saltar, para não ter buracos, para ter uma relva, que não haja grama pintada, né? E portanto é isto que nós vamos continuar a fazer e sempre acreditando naquilo que é o processo, o nosso trabalho e a nossa continuidade para estarmos sempre a competir para ganhar, que é isso que nos obriga. Abel, boa noite. Pedro Augusto, Rádio Dimensão Esportiva. Nesses primeiros 3 jogos do Palmeiras, o Palmeiras marcou 3 gols, mas finalizou muitas vezes. O Palmeiras totalizou 42 finalizações nesses primeiros 3 jogos. Como que o Palmeiras pode melhorar a questão da eficácia? A gente entende que é início de temporada, é compreensível, mas a questão da eficácia foi pauta no ano passado, principalmente falando dos títulos. Como que o Palmeiras pode melhorar nesse quesito no decorrer da temporada, para que isso não seja um ponto fatal para a perda de títulos ou para vencer títulos no ano de 2026? Você acha mesmo que os jogadores fazem de propósito para falhar, não é? Então é o treinador que diz, olha, falha essa bola, Roque, não faças essa aí, domingo, não faças. É continuar a trabalhar, não há como. Claro que eu quero e os jogadores também querem muito fazer. Como te disse, às vezes o que me preocupa é quando a equipa não cria, porque essa é o tática da responsabilidade do treinador. Eu já disse isso muitas vezes, mas não sei se o meu português é suficientemente claro. O tático é do treinador, a execução técnica e as decisões são dos jogadores. Se eu vou dominar, se eu vou cruzar, se eu vou fazer uma tabela, isso é o jogador, e o jogador será sempre o maior protagonista. Há 2 coisas que me deixam contentes, 3 jogos, uma boa consistência defensiva, não sofrermos golo, isso é fundamental. E como tu disseste bem, dessas 40 e tal finalizações que disseste, apenas 4 podiam ter sido golos. E às vezes nós não finalizamos porque os adversários também bloqueiam as bolas, não é? Mas naquilo que tem a ver com os expectativos golos, que isso é que interessa, nós hoje fomos claramente superiores e merecemos, mas vamos olhar para todos os momentos do jogo. A finalização nós sabemos que é importantíssima, e
E nós sabemos que para ganhar jogos temos que fazer golos, pelo menos mais um do que o nosso adversário. Esse é o nosso foco. Temos mais uma vez uma dupla de ataque ou 2 centroavantes, mais o Bruno que pode fazer e o Luigi, se não é das mais jovens, pelo menos para aquelas que lutam pelo título, somos das mais jovens seguramente. E nós fazemos um bocadinho o que faz o Red Bull Bragantino, só com outra exigência para lutar por títulos, que é ter jovens, ter uma equipa com presente, como eu já disse várias vezes, uma equipa com presente, uma equipa com futuro também, e que luta pelos mais altos objetivos aqui no Brasil. Não há como, cada competição que o Palmeiras entre é obrigado a lutar para ganhar. Está bem? Dessa coletiva do Abel, ele deu a entender que é jogador mais velho, que só que os meninos da base não vai ganhar, mas ganhou os 3 primeiros jogos do Paulistão, hein? É líder do Paulistão, não sei se... Eu acho que os torcedores do Palmeiras estão reclamando de barriga cheia, então não? É porque não ganhou nada o ano passado, né? Esse é o problema. Se tivesse ganhado alguma coisa, eles não estariam reclamando. Mas, gostou do vídeo? Deixe seu like e se inscreva no canal.